informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa desta quinta-feira, dia 28 de setembro, levando para vocês os seguintes destaques. Dezenas de bovinos morreram de fome e outros 130 são achados desnutridos em Coxim. A área de cultivo de soja dobrou em 10 anos aqui no estado. O Supremo trata as pautas do agro como questões ideológicas, afirma senador. Restam menos de 2% de lavouras para colher na safrinha, informa a Conab. E medidas de vigilância sobre as importações de etanol pelos europeus são vistas com perplexidade. Forterra, plantando o futuro, com soluções mais completas, nosso agro, nossa terra. Forterra, buscando novos horizontes, construindo uma história de paixão e compromisso pela Unidades terra. em Dourados, Carapó, Rio Brilhante, Cidrolândia, Laguna Carapã e Ponta Porã. 2222-2522. Juntos somos Forterra. Amigo agricultor, nós da Agro Jangada construímos com você uma história de tradição e confiança em mais de 2 décadas de trabalho, parceria e crescimento. Com a parceria Singenta, colocamos à sua disposição o mais completo portfólio de insumos e serviços. Visite-nos ou fale com um de nossos consultores e confira as novidades. Agro Jangada e Singenta. Estar sempre ao seu lado, esse é o nosso compromisso. Agro Jangada, uma empresa do Grupo Singenta. A RR Tecnologia Agrícola é uma empresa especializada em agricultura de precisão, capacitada para atender todas as marcas e modelos de GPS. A RR faz projeto de pulverização e plantio, atendimento no campo e reparos em GPS, antena e piloto automático, além de oficina mecânica para Case New Holland. A RR realmente resolve. RR Tecnologia Agrícola, Marcelino Pires, 517, Sala B. Instagram, RR Tecnologia Agrícola. Personal Pilot. WhatsApp B7 99971 3570. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. Quinta-feira de sol em Dourados, região, sem chuva. Temperatura máxima prevista de 31 graus e a mínima agora cedo de 16. O Laticínios Cambi está sempre pronto para atender os seus consumidores. O Cambi produz leite de qualidade, além de toda a delícia de queijos do tipo frescal. Experimente a variedade de produtos para a sua mesa. Leite, bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi. Na hora de suas compras, peça produtos Cambi. Leite que é Leite Cambi. Laticínios Cambi. Telefone 3424-1213. A Casa da Lavoura em Dourados e Douradina tem uma linha completa de defensivos, fertilizantes e sementes de soja, milho e pastagens e os melhores produtos biológicos do mercado. E sempre buscando inovação e qualidade, tem uma equipe técnica exclusiva para atender ao produtor rural. Casa da Lavoura, soluções de agricultor para agricultor. Em Dourados, telefone 3426-7288 e em Douradina, 3412-1171. Casa da Lavoura, parceiro exclusivo Coopert. Biológico é Copet. Exclusivo para agricultores e profissionais do agro. A Casa da Lavoura de Dourados e Douradina representa a melhor empresa de sementes de milho do mercado. A KWS Sementes, multinacional alemã com mais de 160 anos de tradição no mercado de sementes. Aqui você encontra o K9606 VIP3, um dos híbridos mais vendidos do Brasil por ser referência em estabilidade e produtividade. Casa da Lavoura, soluções de agricultor para agricultor. Em Dourados, telefone 3426-7288. Em Douradina,
Londrina, 3412-1171. Casa da Lavoura, parceiro KWS Sementes. Ouça agora as cotações agropecuárias. As cotações do agronegócio fecharam ontem com esses preços aqui no sul do estado. A arroba do boi gordo a R$ 225 e da vaca gorda a R$ 210, preços com fundo rural segundo a FamaSul. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 40 e a de soja a R$ 127,50, informou a Granos Corretora. Tornearia e Metalúrgica Inox Service. Serviços agrícolas e industriais em aço carbono e inox para armazenagens e fabricações diversas. Atendendo empresário e produtor rural em todos os serviços de manutenção e instalações de equipamentos para armazenagens agrícolas e em tornearia metalúrgica. Tornearia e Metalúrgica Inox Service. Rua C, sem número, próximo ao centro de treinamento do Clube 7 de Setembro, no Jardim Ibirapuera. Ligue 99954-9432 com Leonardo. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região. A marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide. Pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. Um fazendeiro foi multado em mais de R$ 226 mil por maus tratos na criação de gado no município de Coxim. De acordo com a Polícia Militar Ambiental, 21 animais morreram de fome e 130 estavam extremamente debilitados. A equipe informou ainda que o gado tinha dificuldade para se levantar e andar por falta de alimentação e que não existia nenhum tipo de pastagem na fazenda. O mesmo proprietário já havia sido autuado pelo mesmo crime em 2020, quando foram localizadas 25 carcaças de gado morto por desnutrição e 211 bovinos em condições de maus tratos. Como o fazendeiro era reincidente no crime, o valor da multa foi triplicado para R$ 226.500 e também responderá criminalmente. Além disso, o proprietário foi notificado e terá de providenciar alimentação adequada para todo o seu rebanho, além de construir bebedouro adequado para os animais. A área de cultivo de soja em Mato Grosso do Sul aumentou 100% no período de 10 anos. Dados do Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio apontam que, na safra 2013-2014, foram 2.100.000 hectares dedicados ao cultivo da soja. A estimativa para a safra 2023-2024 sugere 4.200.000 hectares. No mesmo período, a produção mais que dobrou. Há 10 anos, o volume de soja colhida foi de 6 milhões de toneladas. Já a projeção para a safra que teve início esse mês é de 13.800.000 toneladas, alta de 130%. O secretário estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento, Jaime Verruc, explicou que o aumento da área plantada de soja se deu com a recuperação de pastagens degradadas. Agricultores familiares da região de Itaquiraí podem participar até esta sexta-feira do mutirão itinerante para tratar de assuntos fundiários. Os documentos serão assinados e entregues durante uma cerimônia amanhã. O evento é destinado para famílias regularizadas ou com pendências no INCRA, das áreas da Reforma Agrária Indaiá, Sul Bonito, Santa Rosa, Guaçu, Tamacavi, Boa Sorte, Lua Branca, Aliança, Santo Antônio, Itaquiraí, Foz do Rio Mambai e Cabureí. Na véspera da votação do marco temporal na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a Frente Parlamentar da Agropecuária se reuniu na terça-feira com o senador de Rondônia, Marcos Rogério,
relator do projeto de lei 2903, e debateu as consequências das decisões do Supremo Tribunal Federal contra o setor produtivo brasileiro. A FPA está liderando a articulação da pauta no Senado e obtido resultados importantes, em especial no que tange às pautas prioritárias do agro e às recentes decisões do Supremo, como a inconstitucionalidade do marco temporal das terras indígenas. Com a maior bancada do Congresso Nacional, com 374 parlamentares, a bancada ruralista conseguiu apoio de outras frentes descontentes com o trabalho do Poder Judiciário. Para Marcos Rogério, a Suprema Corte tem tratado os assuntos de interesse do agronegócio brasileiro com viés ideológico, o que, segundo ele, já tem acarretado graves problemas no campo. O senador da Frente da Agropecuária ressaltou que, por conta dessas atitudes do Judiciário, o Congresso precisa legislar sobre questões que já estão na Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal deveria definir ontem a tese final do julgamento que derrubou o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A sessão começou às 14 horas. Na semana passada, por 9 votos a 2, o Supremo julgou inconstitucional o marco temporal, mas a conclusão sobre os demais pontos debatidos foi adiada. Entre os pontos que seriam analisados na sessão de ontem, estava a possibilidade de indenização a particulares que adquiriram terras de boa-fé e se o pagamento seria condicionado à saída de proprietário das áreas indígenas. Nesse caso, a indenização por benfeitorias e pela terra nua valeria para os proprietários que receberam dos governos federal e estadual títulos de terras que deveriam ser consideradas como áreas indígenas. Após uma disputa judicial entre o município de Hidrolândia, em Goiás, e a União, o INCRA destinou uma área de pouco mais de 66 hectares para a criação do projeto de assentamento Dona Neura. A medida foi publicada na terça-feira no Diário Oficial da União. As terras fazem parte da Fazenda São Lucas, que em 2005 foi desapropriada após uma operação da Polícia Federal que desfez uma organização criminosa responsável pela prática de tráfico internacional de pessoas para exploração sexual. As investigações apontaram que a propriedade havia sido comprada com dinheiro dos crimes e por isso foi concedida à Secretaria de Patrimônio da União. Uma das maiores exportadoras de commodities, a Cargill, foi condenada em primeira instância por manter como fornecedores de cacau produtores rurais que praticavam trabalho infantil e trabalho análogo à escravidão. Segundo informações do Ministério Público do Trabalho, como forma de compensação, a companhia deverá pagar R$ 600 mil a título de dano moral coletivo e implementar medidas como a formalização de contratos com todos os produtores e fornecedores de cacau, a principal matéria-prima na fabricação de chocolate e manteiga comercializadas pela Cargill. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, divulgou seu acompanhamento semanal das lavouras brasileiras e atualizou o estágio de desenvolvimento das lavouras de milho segundo a safra 2023 e da safra de verão 2023-2024 no Brasil. Os dados levantados pelos técnicos da Conab indicam que a colheita no Brasil saltou dos 95,7% na semana passada para 98,2% do total nesta semana. No mesmo período do ano passado, a colheita já estava com 100% pronta. Os estados que já finalizaram a colheita são Goiás, Piauí, Tocantins, Maranhão e Mato Grosso. Os trabalhos ainda avançam em Minas Gerais, Paraná e Mato Grosso do Sul, com 96% do milho colhido, e São Paulo. Ao mesmo tempo, o plantio da safra de verão 2023-2024 está avançando pelo Brasil, saindo dos 15% na semana passada
e indo para 18,3% do total previsto. Os estados mais avançados no plantio são Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. As lavouras de soja já implementadas se dividem entre 20,6% em emergência e 79,4% em desenvolvimento vegetativo. A Comissão Europeia anunciou na semana passada que irá adotar a implementação de medidas de vigilância retroativas sobre as importações de etanol de vários países, incluindo o Brasil e os Estados Unidos, que são os dois principais produtores do biocombustível no mundo. A União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, a UNICA, se posicionou ontem em comunicado e se mostrou perplexa e preocupada com as novas medidas. A Europa é um grande importador de etanol, já que não dispõe de oferta local para suprir o seu consumo. Aplicada de forma unilateral, a tentativa de colocar entraves à importação do biocombustível brasileiro para o bloco europeu é uma decisão exclusivamente protecionista de mercado, que desconsidera os atributos do etanol, podendo impactar diretamente na tarifa do Sistema Integrado da União Europeia, afirmou a UNICA. O anúncio não fará com que as importações sejam restringidas pela União Europeia, mas serão exigidos dados de importação para o monitoramento da origem. Entre janeiro e agosto de 2023, a União Europeia importou cerca de 304 milhões de litros de etanol do Brasil. Wilton Pneus, sua melhor opção em Dourados. Pneus agrícolas e industriais à pronta entrega em 3 vezes sem juros. Pneus para veículos de passeio, nacionais e importados em 12 vezes sem juros. Conheça o showroom da Wilton Pneus e faça um excelente negócio. Avenida Marcelino Pires, 283, próximo ao Parque do Lago. Ou ligue 3421-7700. Repetindo, 3421-7700. Wilton Pneus, especialista em pneus. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. A agricultura de precisão é o assunto enfocado hoje pelo setor técnico da cooperativa Cevale. Informativo técnico Cevale. Olá, meu nome é Carlos, sou gerente de departamento agronômico. Vim falar com você, produtor rural, sobre as práticas de manejo para a safra 23-24. Nós estamos vindo de um ano que tem uma perspectiva de El Niño, ou seja, um ano mais chuvoso, e o produtor precisa ter uma série de cuidados em relação a isso. E aqui eu vou pontuar por etapas. A primeira etapa que o produtor precisa estar bem atento é com relação à análise de solo. Então, usar a agricultura de precisão, o serviço da cooperativa que vem aqui cada vez mais forte, fortalecido com os critérios em termos de análise, de coleta. Isso é muito importante para fazer uma recomendação de fertilizante de forma mais assertiva. Outro ponto bastante importante para o produtor nesse momento é fazer o manejo antecipado de herbicidas, utilizando aí o pré-emergente como uma ferramenta fundamental, né? E se preocupar também com a questão da semeadura, a qualidade de semeadura, é onde que tudo começa. Nós temos uma perspectiva muito favorável, principalmente no sul do Brasil em termos de produtividade, porque é ano de El Niño, ou seja, chuva acima da média, se promete uma safra muito boa. E outros cuidados que o produtor precisa ter nesse momento, além da boa semeadura, do controle de plantas daninhas, também é importante ele cuidar da parte de manejo antecipado de fungicidas, porque tende a ser um ano mais favorável para a cultura da soja e, consequentemente, mais favorável para doenças também, e o controle de pragas, né, que é muito importante, principalmente percevejo, ácaro, né, trips, que são pragas aí que estão emergentes na cultura da soja. Então, se ele fizer um bom manejo nesse sentido, ele garante, né, em termos de resultado, um resultado positivo, onde que as margens esse ano elas estão mais espremidas. Outro ponto bastante importante que a gente tem indicado como departamento agronômico é que o produtor use a relação de troca, né, para que ele consiga travar os custos e isso, consequentemente, ele proteger a rentabilidade dele lá no momento da colheita, tá?
Outro ponto importante que a gente está falando para o futuro é o controle do milho tiguera também no meio da soja. Hoje nós temos um grande problema aí lá na frente, pensando no milho safrinha, em relação ao complexo de enfesamento que é transmitido pela cigarrinha. Para isso acontecer, precisa ter essa ponte verde, né, para a cigarrinha estar contaminada. Então, fazendo um bom manejo disso, a gente tem um sucesso na cultura do milho. Você ouviu Informativo Técnico Cevale. Alta Paulista, empresa especializada em peças para toda a linha do agronegócio. Peças para tratores, plantadeiras, plataformas, pulverizadores, colheitadeiras e para todo tipo de máquinas pesadas das principais marcas do mercado e agilidade na entrega. Soluções de alto desempenho para manter sua máquina em movimento é com a Alta Paulista. Nessa você pode confiar. Alta Paulista Peças Agrícolas. Sua máquina sempre em movimento. Marcelino Pires 6505, telefone 67 3424 6235. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui na 92,1. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.